Alô, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu há uns tempos no meu Instagram abri uma caixinha de perguntas a perguntar que tipo de coisas é que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal, que temas abordar, que coisas partilhar, e das coisas que mais me pediram foi para falar sobre livros, sobre leitura, que foi uma coisa que eu voltei a fazer no último ano, faz precisamente agora em agosto, um ano desde que eu voltei a ler, e eu achei que a melhor forma para introduzir assim em primeira instância este tema aqui no canal fosse de dar algumas dicas, as minhas dicas, aquilo que funcionou para mim ou que eu acho que possa eventualmente funcionar para outras pessoas para implementar o hábito de leitura na nossa vida. Espero que vos ajudem a vocês também e ao mesmo tempo partilhar os 4 livros que eu mais gostei de ler neste último ano em que voltei à leitura. A primeira dica é descobrir o tipo de livros que nós gostamos de ler. E eu sinto que nesta questão toda da leitura, assim como em muitas outras áreas artísticas, há uma grande pressão para lermos coisas muito eruditas, de prémios nobres, de, sei lá, ler os clássicos da literatura. Isso pode não ser necessariamente aquilo que nós gostamos de ler. Eu, por exemplo, já percebi ao longo do tempo que eu não sou grande fã dos grandes clássicos da literatura. Na maior parte das vezes eu gosto de ler livros de escritores portugueses ou brasileiros, também adoro a escrita brasileira. Claro que já li alguns livros de escritores americanos ou estrangeiros, no geral, que gostei muito, mas eu sou muito fã da literatura portuguesa. Eu acho que se há coisa que nós fazemos bem é escrever, então é o meu tipo de livros. Eu normalmente, quando tento explicar os tipos de livros que gosto às pessoas, eu utilizo sempre a frase que na minha cabeça explica melhor, se bem que pode ser confuso para algumas pessoas, mas eu gosto de prosa que pareça poesia. Eu não sou grande fã de poesia, os típicos poemas que rimam e não sei o quê, mas adoro quando estou a ler uma história, um romance, um enredo que tem frases poéticas, que não seja assim uma escrita super fria e jornalística, entre aspas, se bem que eu também não gosto de coisas muito floreadas. Pronto, é muito difícil de explicar às pessoas aquilo que eu gosto, mas eu já percebi aquilo que gosto. Se forem livros escritos há muitos anos, é um tipo de escrita muito mais floreada com o qual eu não me identifico tanto. Eu gosto de escritores mais contemporâneos e eu acho que é muito importante perceber, e imaginem, não sintam a pressão, principalmente para começar. Claro que ao longo do tempo podem se aventurar, tal como eu já me aventurei, ainda me irei aventurar mais em livros que saiam um bocadinho da minha zona de conforto, mas para começar e para implementar o hábito de leitura na nossa vida, é importante começar por livros que nos prendam. E se esses livros forem, em vez de ser o Ensaio sobre a Cegueira, que, by the way, é o meu livro favorito da vida, portanto vou sempre aconselhar, mas vocês não têm que gostar do ensaio de ler Saramago, não têm que gostar de ler Albert Camus, não têm que gostar de ler, sei lá, podem gostar de ler o Harry Potter, os Hunger Games, podem gostar de ler romances juvenis, podem gostar de ler contos pequeninos, tudo é válido desde que vocês consigam gostar, porque só se vocês gostarem do processo é que vão conseguir implementar e ter vontade de ler durante o dia-a-dia. E quando esse músculo da leitura estiver um bocadinho mais exercitado, podem começar a arriscar mais para outros tipos de livros, para outros tipos de escrita, para outros tipos de autores. O livro que começou todo este regresso à leitura exatamente há um ano foi O Diário de Anne Frank. E este era um livro que eu queria ler há anos, que sentia um grande FOMO, porque é daqueles que quase toda a gente já leu na vida. E eu pensei, ok, é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler há muitos anos e é sobre um tema que eu adoro. Eu tenho um fascínio pelo abismo e sempre tive um fascínio muito grande pela parvoíce e crueldade gigantesca que existiram durante a Segunda Guerra Mundial, que foi um período negro horrível da nossa história, e este livro junta essa questão histórica que eu adoro e pela qual tenho muito interesse, eu adoro história, com o conceito todo de tempo, que vocês sabem que é algo muito importante para mim. Eu adoro sentir que através de um filme, através de um livro, consigo viajar para o passado, que é um dos meus sonhos de criança, que eu sei que vão ser sempre impossíveis de alcançar, mas eu adorava ter o poder de viajar para o passado, e esse livro foi uma forma de fazer isso. Portanto, durante estas 400 e tal páginas, eu vivi neste anexo, nesta casa onde esta família esteve escondida durante quase 3 anos, se não me engano. Afeiçoei-me às personagens. Ela escrevia muito bem e é fascinante perceber como é que uma miúda que quando começou a escrever isto tinha 12 anos
escrevia tão bem e tinha pensamentos tão profundos sobre a vida, sobre o mundo e ao mesmo tempo tão positivos, mesmo dado o que estava a acontecer. E acompanhei a vida dela durante 3 anos, ela a passar pela adolescência, presa naquele sítio, sem poder sair à rua, sem poder falar com mais ninguém para além das pessoas que estavam com ela. E acabei o livro com um sentimento de grande injustiça, de pensar como é que teria sido o mundo com uma Anne Frank que chegasse à adulta, que pudesse ter escrito mais livros. E com muitas saudades. Eu lembro-me de, no dia em que acabei o livro, sonhei que estava no anexo com estas pessoas e acordei cheia de saudades delas. Portanto, aconselho muito. A segunda dica que tenho, e eu vou partilhá-la porque para mim é uma coisa que me ajuda a ter interesse pelo livro em si, mas eu acredito que seja uma coisa muito específica e que possa não ser para toda a gente, que é sublinhar frases bonitas durante a leitura. Eu sou uma apaixonada por palavras no geral, eu adoro, é uma coisa mesmo que mexe comigo por dentro, ver a forma como o autor relacionou as palavras e diz uma coisa que pode ser dita de uma forma muito simples e direta e sem graça, conseguir escolher as palavras certas e a ordem certa de pôr as palavras de forma a que mexa mais com a pessoa que está a ler. Então eu adoro estar a ler ao mesmo tempo que estou atenta e à procura dessas frases bonitas que eu sublinho com a minha caneta apagável, porque eu sei que há pessoas que são contra riscar livros, apesar de eu achar que os livros existem para serem vividos e mexidos, eu compreendo que haja muita gente que não gosta, portanto, podem sempre riscar com um lápis ou com uma caneta que se apaga, que é o que eu faço. E depois adoro, porque mesmo depois de eu ler o livro, mesmo que não me apeteça ler o livro todo do início ao fim, eu às vezes vou a livros que já li, folheio e procuro as frases que eu sublinhei, isso ajuda-me a lembrar de coisas que eu li, de lembrar-me daquela história, lembrar-me daquela personagem, ou mesmo que não me lembre de nada, ler aquela frase bonita. Eu adoro frases, adoro palavras, isso ajuda-me muito a gostar de todo o processo. A terceira dica é definirem um objetivo concreto para cada sessão de leitura. Comecem por objetivos alcançáveis para não se frustrarem. Por exemplo, não comecem logo com objetivos do género hoje vou ler durante 2 horas seguidas, porque a probabilidade de vocês não conseguirem, de se fartarem a meio ou de terem outras coisas para fazer é muito grande. Então comecem por nesta primeira sessão eu vou ler 2 capítulos. Depois, se chegar ao final dos 2 capítulos e vocês continuarem com vontade de ler, vai ser um bónus, vocês vão se sentir ainda melhor porque ultrapassaram o objetivo a que se propuseram e não ficaram em esforço. E eu sinto que essas mensagens subliminares que nós vamos deixando no nosso subconsciente em relação ao ato de leitura são muito importantes para termos ou não vontade de voltar a pegar naquele livro. Então, normalmente o que eu faço é sentar-me e, dependendo do tempo que tenho livre, eu digo, ok, vou ler 2 capítulos ou vou ler durante 30 minutos seguidos e isso ajuda muito a cumprir com a tarefa e a maior parte das vezes eu acabo por extrapolar aquilo a que me propus, o que é sempre um sentimento bom. Outro dos meus favoritos deste último ano, que são As Pequenas Memórias de José Saramago. Eu sou obcecada pelo José Saramago. Eu adoro a escrita dele, ele é perfeito. O único defeito dele já não está vivo. Mas eu ainda só tinha lido romances dele e este livro não é um romance, é uma espécie de diário, só que é um diário numa posição de retrospectiva. A diferença que tem em relação a este da Anne Frank é que o da Anne Frank ela foi escrevendo, ou seja, era dia 5 de outubro e ela escrevia no dia 5 de outubro sobre aquilo que tinha vivido, aquilo que tinha sentido e aquilo que tinha pensado. E este das Pequenas Memórias era o Saramago já com 70 e tal anos, acho eu, a escrever e a contar a infância dele. Então era uma pessoa adulta, uma pessoa já velha, já idosa, a fazer o exercício de se lembrar do que tinha vivido e de como é que aquilo tinha sido para ele, e passa-se tudo entre os anos 30 e os anos 40, quando o Saramago era criança e pré-adolescente. Então é mesmo uma forma de voltar ao passado e perceber minimamente, através das histórias e das palavras dele, como é que era Portugal naquela altura e o que era importante para ele. E para alguém que adora o escritor em si, que é o meu caso, foi muito fascinante ter assim acesso à infância dele e perceber como é que ele cresceu, como é que eram as brincadeiras dele, como é que era a família dele. Foi mesmo muito, muito bom e eu amo este livro, tenho um carinho muito especial por ele. Quarta dica, muito importante, que eu nem sempre cumpro, mas sempre que não o faço arrependo-me, que é deixar o telemóvel longe.
Eu confesso que muitas das vezes eu não faço isto porque muitas das vezes em que eu consigo ter um tempo para ler é de noite e eu estou na cama com o Duarte, ou seja, não posso ligar a luz para não acordar, então eu acabo por ter o telefone ao pé de mim a mandar luz para o livro, porque a luz que eu tinha para o meu livro estragou-se, portanto tenho utilizado o telefone para isso, mas noto que me distrai muito, porque a não ser, e isso era uma coisa que eu podia fazer, óbvio, mas nunca me tinha passado pela cabeça, que é desligar a internet e não receber as notificações. É uma coisa que me distrai muito, porque mesmo que eu não vá tocar, durante aqueles microsegundos eu sei que aquilo tocou e eu distraí-me da história, das palavras. Isso às vezes pode ser o suficiente para vocês perderem a vontade de continuar. Portanto, afastem o telefone. Nós passamos o dia todo com ele no bolso, na mão, não é por meia hora num dia que vai ser dramático. Quinta dica é andarem sempre com o livro com vocês. Na vossa mala, vão a uma consulta, a probabilidade de terem de ficar à espera que o médico vos chame é grande durante esses 10, 15, 20, meia hora. Tenham um livro convosco, vão folheando, vão lendo. Se todos os dias vão de metro para o trabalho ou para a escola, para a universidade, leiam na viagem de metro. Se uma das alturas em que eu mais leio, e é sempre nessas alturas que eu consigo dar um avanço muito grande nas minhas leituras, é nas viagens para o Algarve. Felizmente eu não enjoo. Andem sempre com o livro atrás. A não ser que seja um calhamaço gigante. Eu sei que há livros que são muito grandes e muito pesados e nesse aspecto não são assim tão práticos, mas em grande parte é muito possível vocês enfiarem o livro na mala e levarem-no sempre, como se fosse uma carteira. Pronto, faz de conta que é a vossa carteira e vocês têm sempre ali para alguma eventualidade de terem de passar o tempo à espera de alguma coisa, em vez de pegarmos no telemóvel e irmos às redes sociais, que é sempre aquilo que estamos habituados a fazer, podem conseguir ler um capítulo, ou metade de um capítulo, ou uma página, seja o que for. Também, de certa forma, relacionado com o tempo, que é algo que eu amo, pronto, não há como fugir, e também com a memória, está este livro, Coisas de Loucos, de Catarina Gomes, que apesar de ter o mesmo conceito de tempo, que é assim a cena principal, é um trabalho jornalístico e não um diário, nem um romance, não é uma história, é um trabalho jornalístico desta mulher, da Catarina Gomes, e é muito interessante mesmo, porque isto começou numa visita dela a um hospital psiquiátrico em que encontrou uma caixa cheia de objetos aleatórios, tanto tinha cartas, bilhetes de metro, óculos, carteiras, folhas de cadernos, e ela perguntou o que é que era aquilo e descobriu que eram objetos deixados de antigos pacientes daquele hospital psiquiátrico. Ela decidiu e pediu para ficar com a caixa e de fazer um trabalho extensivo de investigação para perceber de quem é que era cada objeto e depois não só descobrir quem era a pessoa, como ir mesmo pesquisar sobre a vida para perceber quem é que tinha sido aquela pessoa, porque é que ela tinha acabado naquela instituição, qual era a doença dela, como é que ela tinha acabado. Então, vocês através de cada objeto, vocês ficam a conhecer a história daquela pessoa. É uma forma de... É engraçado porque foi um exercício, e estou-me a arrepiar toda agora só de pensar nisto, foram pessoas que, muitas delas tinham doenças psiquiátricas e que perderam a memória ou que perderam o chamado juízo, não é? Como as pessoas costumam dizer. Grande parte delas perderam a capacidade de se recordar de quem eram as famílias, de quem eram de onde eram, e eu acho que este livro foi uma forma que a Catarina Gomes arranjou de devolver a dignidade que estes doentes deste manicômio perderam por causa da doença que tiveram e da altura, e isso é que é a parte mais importante, a altura em que elas ficaram doentes, porque praticamente todas estas pessoas de quem este livro aborda, de quem este livro fala, teriam tido vidas completamente normais, sendo medicadas hoje em dia, sendo acompanhadas se vivessem no contexto do século XXI, mas como tiveram o azar, digamos assim, de nascer em 1800 e tal, ou 1900 e pouco, muitas delas passaram a vida inteira internadas num hospital psiquiátrico sem contacto com o mundo exterior. Então é muito, muito interessante, muito fascinante e foi das melhores leituras que eu já fiz na vida. A última dica, que eu também acho que é super, super importante, pelo menos para mim faz muita diferença, é definir momentos dos vossos dias ou da vossa semana específicos
para ler. Por exemplo, no meu caso, esses momentos são as cestas do Duarte ao fim de semana. Ele durante a semana está na creche, então durante a semana eu trabalho e não tenho muito tempo para ler, ou raramente, então ao fim de semana em que ele está cá em casa o dia todo, quando ele está acordado, eu estou com ele, a brincar com ele, a cuidar dele, a fazer a comida, enfim, mas quando ele dorme a sesta, que normalmente é entre 1h30, 2 horas e às vezes 3, eu deito-me com ele, estou ao lado dele o tempo todo e é sempre um momento muito bom, porque as cestas dele para mim significam o recarregar de baterias e agora significa também tempo para ler e é mesmo bom, faz-me mesmo bem. E é também aí nesses momentos em que eu consigo dar um avanço muito grande, porque quando ele dorme tipo 2 horas, eu estou 2 horas seguidas a ler e é incrível perceber que eu tenho a capacidade de estar a fazer uma atividade tão calma e que ao mesmo tempo estou tão entretida. É muito relaxante, não vos sei explicar. Quem lê sabe do que eu estou a falar. Vejam na vossa rotina, se vocês, por exemplo, todas as sextas-feiras têm uma tarde livre ou se todas as sextas-feiras fazem uma viagem de comboio de 1h30, essa viagem de comboio pode ser sempre o vosso momento de leitura semanal. O outro livro não tenho aqui, porque emprestei à minha mãe e ela ainda não leu, ainda não devolveu, mas chama-se O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Das coisas mais bonitas que eu já li na vida. O livro é muito pequenino, então vocês conseguem lê-lo relativamente rápido. É um livro que fala sobre o racismo. Basicamente é o tema principal do livro e eu achei muito interessante porque ele consegue abordar o racismo de várias perspectivas e contextos diferentes. Mostra a forma como uma pessoa negra instruída, que tenha estudos, que tenha tempo, que tenha dinheiro, tem uma perspectiva diferente sobre o racismo de uma pessoa que tenha que trabalhar, que tenha muito pouco dinheiro, que tenha que pensar em sobreviver, que tenha 3 ou 4 trabalhos, que não tem, entre aspas, tempo para pensar sequer sobre os problemas de ser negro, os problemas de lidar com o racismo que está enraizado em todas as sociedades do mundo de uma forma tão intrínseca. Então foi muito enriquecedor, principalmente para uma pessoa branca como eu, ter acesso a essas várias perspectivas e a forma como o racismo pode e afeta a vida de tanta gente, mas que mesmo dentro dessa comunidade negra há muitas diferenças de opiniões por causa desta abrangência, que somos todos diferentes, vimos todos de contextos diferentes e para além do tema em si ser muito interessante, a escrita do Jefferson Tenório é muito poética, que é exatamente aquilo que eu gosto. Há frases bonitas, eu sublinhei grande parte do livro porque cada parágrafo, cada capítulo, a cada página havia frases tão bonitas que foi uma forma mesmo bonita de ler sobre um tema tão importante que é o racismo. Portanto, é daqueles livros que eu aconselho toda a gente a ler, porque é lindo e porque é muito importante. E pronto, foram estas as dicas que eu me consegui lembrar daquilo que foi o meu processo de voltar à leitura. Espero que tenham gostado, espero que seja útil. Depois digam-me nos comentários se têm mais dicas para acrescentar, se já forem leitores habituais, ou se por causa deste vídeo vocês começarem a tentar ler, depois daqui a uns tempos venham cá comentar a dizer se resultou ou não. Espero que tenham gostado do vídeo e vemo-nos em breve. Um grande beijinho, gosto muito de vocês.